Já pensou como seria a sua vida sem comer pão? Nada de pão francês, pão de forma, nem mesmo pão integral. Parece incrível, mas um estudo americano garante que retirar da alimentação tudo que vem do trigo melhora a saúde e até funciona como remédio. Logo de manhã, na primeira refeição, ela já está na mesa dos brasileiros. E entra das formas mais diferentes e saborosas. É a farinha de trigo, branquinha, fina, o ingrediente que não falta na receita do pão de todo dia. Como pão todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Tento evitar, mas não consigo. Todo mundo gosta de pão, né? Mas um médico americano declarou guerra ao trigo. Em um estudo feito com mais de 2.000 pacientes, ele observou que a retirada total do alimento da dieta, inclusive o integral, trazia melhoras significativas para doenças como diabetes, obesidade, artrite e osteoporose. Em alguns casos, até a cura. A prática fez sucesso nos Estados Unidos e começa a ganhar adeptos aqui no Brasil. Neste livro, o cardiologista William Davis afirma ainda que o trigo sofreu tantas alterações na forma de cultivo que hoje quase não tem nutrientes. Esse outro médico concorda. Ele diz que o processo de industrialização tira a riqueza do trigo. O grão, ele tem a casca dele, né, o farelo, e tem o germe também de trigo, que é muito bom para a nossa saúde. Só que eles são retirados nesse processo de refinamento. Então fica só a farinha. Então ele perde em torno de 80% a 90% de todos os seus nutrientes. E nenhuma fibra. E o nosso corpo precisa realmente de fibras, né? E explica por que a farinha de trigo está fora de muitas dietas. A farinha branca é quase 100% açúcar, porque eles são carboidratos simples, né? Então ele vai se transformar rapidamente em açúcar no sangue. A farinha de trigo também contém uma proteína vegetal que nem sempre é bem aceita pelo nosso organismo. O que a ciência está descobrindo é que de 30% a 40% das pessoas podem ter alguma sensibilidade à proteína do trigo e essa sensibilidade vai se manifestar como uma tendência maior a dores articulares, artrite, alergia, asma, rinite. Ana tinha dores de cabeça frequentes e queria uma vida mais saudável. Quando procurou uma nutricionista, recebeu um desafio. Aí ela me propôs fazer uma dieta de 1 mês sem o trigo. E na hora eu pensei, meu Deus, o que eu vou comer agora, né? Achou que não tinha nada. Achei que ia ficar passando fome. Sem a farinha. Não foi bem assim. A nutricionista elaborou vários cardápios e provou. Ana podia sim viver sem a farinha de trigo. Às vezes não é o trigo o grande vilão, é o consumo exagerado do trigo. Então existem outros alimentos, outros tipos de farinhas que a gente pode estar substituindo e fazer uma alimentação mais variada. Então, às vezes, no lugar de um pão de manhã, faz um omelete com aveia, fica uma delícia. Dá para usar a tapioca substituindo o pão. Em vez de comer massa, você pode usar uma raiz, uma batata doce, um aipim. As dores de cabeça de Ana sumiram depois que ela mudou a geladeira e a despensa. Mas ficar sem farinha de trigo não é tarefa simples. O alimento libera uma substância no corpo chamada exorfina, que dá uma sensação de bem-estar. Aquela do pão quentinho que acaba de sair do forno. Alguns supermercados e padarias tentam oferecer opções. Essa é uma padaria diferente. Dos mais de 100 produtos disponíveis aqui, nenhum leva farinha de trigo. Quinoa, linhaça, farinha de banana verde, farinha de grão de bico. Elizabeth, a dona da padaria, e o marido não se davam bem com a farinha. Ela descobriu que outras pessoas tinham o mesmo problema. Elizabeth abandonou o trabalho com computadores e criou mais de 30 receitas sem trigo. Logo, os clientes apareceram. Você tinha dificuldade de encontrar esses produtos para comprar e resolveu fabricar? Comecei a fabricar e comecei a vender por fluxo mesmo, porque todo mundo precisava do produto que eu fabricava na época.
O caixa melhorou e a saúde também. Eu não tive problemas de menopausa, melhorou a minha pele, a minha memória, a visão. Longe das lojas especializadas, nem sempre é fácil encontrar alternativas sem farinha de trigo. A Dirlene parou de comer farinha de trigo há 1 ano. Emagreceu 10 quilos e agora não come de jeito algum. Não. E eu trouxe a Dirlene para uma missão praticamente impossível. Você vai ter que encontrar aqui alguma coisa que você possa comer. É muita tentação, né? Muita. Mas não pode nada disso. Não, não. Se você olhar os ingredientes, todos os pães têm farinha de trigo. Então daqui nada, não pode nada? Nada, nada. Pão francês nem pensar. Nem pensar. Foi difícil, mas ela conseguiu. Aqui tá a minha salvação. Achou? Não vou passar fome. Até que enfim. Olha, polvilho, né? A base de polvilho, que não contém glúten, não é farinha de trigo. Será que vale a pena tanto esforço? Ou essa é só mais uma daquelas dietas que de vez em quando aparecem como a salvação de todos? Afinal, são séculos de consumo de pães, bolos e tantos produtos à base de trigo. É por isso que este médico acalma quem não vive sem o trigo. Para quem não sofre de alergia ou intolerância, a farinha integral pode ser uma boa solução. Em termos nutricionais, ele é um bom alimento. Ele alimenta e nutre, desde que seja integral. E é um cereal importantíssimo para a nossa saúde, é rico em fibras, rico em vitaminas, minerais. Já este médico faz uma ressalva. Muitas vezes a pessoa acha que está fazendo uma dieta super saudável porque está comendo um pão integral, mas 2 fatias de pão integral elevam o açúcar no sangue tanto ou mais do que 2 colheres de sopa de açúcar. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Outra dica do médico: apenas cortar a farinha de trigo da dieta não resolve. Obviamente, não adianta substituir o trigo por outras fontes de carboidrato altamente refinados. A ideia é retirar e substituí-lo por saladas, por carnes, peixes, frutos do mar, frutas, etc. Muitas vezes a solução pode sair da nossa cozinha. A nutricionista ensina a receita do pão francês caseiro sem farinha de trigo. Farinha de arroz branca. Farinha de arroz, parece muito farinha de trigo, né? Bem parecido. E é fácil achar no mercado? Fácil. Quanto de farinha de arroz? São 2 xícaras. 2 xícaras. Um segredinho aqui, ó, a gente vai utilizar junto 1 xícara de farinha de polvilho. Polvilho é feito da mandioca, do aipim. E ele dá aquela crocância pro pão. Goma xantana, ela é... A nutricionista explica que o segredo para manter a maciez do pão sem o trigo são as chamadas gomas, vendidas em mercados de produtos naturais. Em seguida, entram 3 claras de ovo, um mix de fibras, vinagre e azeite. Uma colher de... Por fim, o fermento que estava em descanso e água morna. É só bater tudo, deixar a massa crescer e levar ao forno por quase 1 hora. Cheiro bom. 180 graus. Olha só o resultado. Carla, vamos provar? Colocar uma manteiguinha para dona Carla. Quantidade pequenininha. Pão sem farinha, mas sem manteiga aí já é demais. Vamos lá, provar. É muito macio. Bom, macio. Não deixa nada a desejar.